Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui a mais uma aula de matemática comigo, o professor Robson. Na nossa aula de hoje, a gente vamos dar uma continuação no conteúdo de análise combinatória, certo? A gente vamos passar aqui para vocês. Deixa eu só puxar aqui. Pronto. Eu trouxe aqui para vocês algumas descrições e exemplos, certo? Análise combinatória. Certamente seria para o terceiro ano, que é mais estudado. Em nossa análise combinatória, existem dois princípios fundamentais. Um é o multiplicativo, o outro é o aditivo. No multiplicativo, usamos quando os materiais de opções possamos utilizá-los ao mesmo tempo, certo? Ou seja, vamos multiplicar as opções dos materiais que possamos utilizar ao mesmo tempo. Aí temos aqui embaixo o exemplo. Com 3 calças, 5 camisas e 2 pares de sapato. De quantos modos distintos, distintos quer dizer diferente, podemos utilizar estes vestimentos e calçados? A gente eu gosto de utilizar um método bem simples para resolver esses tipos de casos, certo? Na forma de tracinho. Isso mesmo, um tracinho. Ou seja, quantos objetos a gente temos aqui? Temos aqui no caso calças, temos camisa e temos sapato, certo? Quantas opções de calças a gente temos? 3. Então, no primeiro tracinho, eu coloco 3. Quantas camisas? 5. E quantos pares de sapatos? 2. Pronto. A gente vai observar agora que os objetos, a gente podemos utilizá-los ao mesmo tempo, que é como está descrito aqui. No caso, calças, camisas e sapato? Sim. Ou seja, aqueles objetos que a gente podemos utilizá-los ao mesmo tempo, a gente faz o que? Multiplicamos. Então vai ficar 3 vezes 5, 15. 15 vezes 2, 30. Então, a quantidade de modos distintos que podemos utilizar é 30. Certo? Aqui no caso é a resposta final. No aditivo, usamos a soma da quantidade de opções e de objetos em que não podemos utilizá-los ao mesmo tempo. Que nem está o exemplo embaixo aí, ó. Com 2 pares de tênis e 3 pares de sapato. De quantos modos distintos podemos usar ou calçá-los? Ou seja, quantos objetos temos? 2, né? Então, vamos colocar 2 tracinhos. Um tracinho vai para a quantidade do primeiro objeto, o outro tracinho vai para a quantidade do segundo objeto. No caso, 3. Tênis e sapatos, podemos utilizá-los ao mesmo tempo? Não. Ou a gente utiliza tênis, ou a gente utiliza sapatos. Ou seja, quando a gente utiliza falar em ou, a gente soma ou um ou outro, certo? E aqui objetos que a gente podemos usar ao mesmo tempo: calça e camisa e sapato. Ou seja, a gente vai utilizar a palavra e. Então, quando a gente utilizar a palavra e, ou e, no caso, com a letra E, a gente multiplica. Quando a gente for utilizar objetos um ou outro, no caso, quando a gente for utilizar a palavra ou, a gente soma. No caso, 2 mais 3 é igual a 5. Certo? Vou trazer aqui para vocês mais alguns exemplos. Vou copiar.
como está descrito aqui, ó, trabalharemos mais com o multiplicativo. E com isso devemos sempre primeiro observar se há restrições quanto ao que se pede, certo? Esse é o mais difícil. A gente devemos observar quando há restrições e quando não há, certo? Esse é o primeiro passo da gente formar a nossa análise combinatória do princípio multiplicativo. Vamos lá. No primeiro exemplo aqui, tem utilizando as letras. Olha só as letras. A, B, C, D, E e F. Quantas senhas de 4 dígitos podemos formar? Repare que aqui já tem um pouquinho diferente, porque no anterior a gente falava em roupa, aí podemos utilizar um e outro, não é isso? Aqui já está pedindo o quê? Quantas senhas de 4 dígitos? Significa que, vamos lá, na forma de tracinho, o que a gente vamos imaginar? É uma senha. Uma senha vai ter o quê? 4 dígitos. Vamos colocar então 4 tracinhos, não é isso? 1 dígito, 2 dígitos, 3 dígitos e 4 dígitos. Pronto, é uma senha. Vou digitar a senha 4 dígitos. Aí o que tem descrito aqui? Utilizando as letras A, B, C, D, E e F, quantas senhas podemos formar? Se a gente vai utilizar o primeiro dígito e o segundo e o terceiro e o quarto dígito, então significa que é multiplicativo. A gente vamos multiplicar. O que vamos multiplicar? As possibilidades, as quantidades, certo? Vamos lá, vamos começar por primeiro dígito, certo? Para o primeiro dígito aqui, quantas opções a gente temos? No caso, as opções seriam as letras, não é isso? Eu só posso formar senhas com essas letras: A, B, C, D, E e F. Quantas possibilidades, quantas eu tenho para o primeiro dígito? Qual é a quantidade que eu tenho? 6, não é isso? Eu tenho uma, que é a letra A, 2, letra B, 3, letra C, 4, a D, 5, E, 6, F. Ou seja, para o primeiro dígito, eu tenho 6 possibilidades de senha. Ou seja, 6 possibilidades de dígito para digitar, certo? 6 quantidades de letras. Para o segundo dígito, quantas eu tenho? Reparem que nesse primeiro exemplo aqui não está dizendo aqui alguma restrição, não está dizendo nada que eu não possa repetir a letra. Eu posso utilizar assim todas as letras A, em cada dígito uma letra A, tudo A, seria uma senha. Então não há restrições, posso colocar todas elas. Ou seja, se para o primeiro dígito eu tenho 6 possibilidades, para o segundo dígito eu também vou ter as mesmas 6 possibilidades, assim como para o terceiro dígito e assim como para o quarto dígito, certo? Então, nesse caso aqui, a gente temos o que? O 6 multiplicado por 6, multiplicado por 6, multiplicado por 6, que seria a mesma coisa que o 6 multiplicado por ele 4 vezes, ou seja, 6 elevado a 4. Seria a mesma coisa, certo? Ou seja, é simplesmente a gente multiplicar 6 vezes 6, 36, vezes 6, vezes 6, e na frente colocamos o nosso resultado. E o resultado, no caso, o resultado dessa multiplicação aqui do 6 elevado a 4 é de 1296. Certo? Reparem que não houve restrições, diferente do que há no segundo exemplo aqui, ó. Utilizando as letras, reparem que são as mesmas letras. Quantas senhas de 4 dígitos distintos quer dizer diferente, podemos formar? Aqui está pedindo praticamente a mesma pergunta. A diferença é que tem a palavra distinta, ou seja, já é uma restrição que está utilizando. Então vamos começar o que? Com os tracinhos, não é isso? Os mesmos 4 tracinhos de 4 dígitos, no caso.
sabemos que vamos utilizar o primeiro e o segundo dígito, e o terceiro dígito e o quarto dígito. Então vamos multiplicar todos, certo? Para onde vai as restrições, certo? Vamos começar do primeiro dígito. Para o primeiro dígito, quantas opções a gente temos de letras? As mesmas 6, certo? A gente temos as mesmas 6 opções de letra, que é A, B, C, D, E e F. A partir de agora é que começa a restrição, certo? Porque aqui diz que os 4 dígitos têm que ser distintos, ou seja, eu já não posso mais utilizar as mesmas letras em todos os 4 dígitos. Por exemplo, tudo letra A e A. Ou seja, já não está sendo distinto, está sendo iguais, com dígitos iguais. E o que quer dizer com dígitos distintos? Quer dizer que, se na primeira opção aqui eu colocar uma letra A, por exemplo, no primeiro dígito, no segundo dígito eu não posso colocar a letra A, nem no terceiro e nem no quarto dígito. Com isso, vai diminuindo as nossas opções, certo? Se eu colocar qualquer letra aqui, a letra F, significa a mesma coisa. Significa que vai diminuir as opções para cada uma dos dígitos a seguir. Com isso, para o primeiro dígito, a gente temos as mesmas 6 opções, certo? As mesmas 6. Só que para o segundo dígito, eu já não vou ter as 6 opções. Vamos dizer que eu coloque a letra A aqui. Então não vou poder colocar a letra A no segundo dígito, se eu já coloquei no primeiro, porque ficaria igual. Ou seja, eu vou tirar a letra A, eu vou eliminar a letra A, por exemplo. Vai sobrar quantas opções para o segundo dígito? 5. Vai sobrar a B, C, D, E e F. Assim como se eu utilizasse aqui primeiro a letra F e aqui segundo qualquer outra letra. A B, a C, não importa a letra que eu utilize. Significa que a cada um dígito eu vou diminuir uma opção, já que eu não vou poder utilizar a mesma opção para o dígito seguinte. Vai ter o que? Uma repetição. E eu não quero uma repetição, eu quero dígito distinto, ou seja, cada dígito seja diferente um do outro, certo? Então aqui, por exemplo, aqui eu utilizei uma letra, então para os próximos vai diminuir uma opção. Aqui eu utilizei outra letra, vamos dizer que foi a letra C, poderia ser qualquer outra, ou seja, eu tenho 2 opções a menos para o terceiro dígito. Vai sobrar quantas? 4 opções. Se aqui eu vou utilizar uma outra opção, ou seja, vai ficar 1, 2, 3 opções utilizadas, vai sobrar quantas? 3 opções para o quarto dígito, certo? Então isso é que é restrições que a gente temos que observar. Aí vamos fazer o que agora? Simplesmente multiplicar. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. Pronto. 360. Senhas diferentes. Se não houvesse restrição, reparem que é a mesma pergunta. Sem restrição, vamos ter 1296. Com restrição de dígitos distintos, 360. Certo? Vamos para mais um exemplo aqui. Esse é um dos melhores que eu gosto. Observem aí quantas restrições temos. 5 jovens foram para uma festa em um carro de 5 lugares. Vamos contar a história, né? Um deles não tem habilitação e o outro está alcoolizado. Aí vem a pergunta: de quantas maneiras diferentes podemos
distribuir os jovens no carro de modo que nem o habilitado nem o alcoolizado dirija o carro. Certo? Vamos lá, mais uma vez. 5 jovens vão para uma festa em um carro de 5 lugares. São 5 jovens para 5 lugares. Um deles não tem habilitação e o outro está alcoolizado. De quantas maneiras diferentes podemos distribuir os 5 jovens no carro de modo que nem o não habilitado, ou seja, aquela pessoa que não tem habilitação, nem o alcoolizado dirija o carro? Então vamos lá. Vamos para o nosso modo de resolver, que é nos tracinhos. Vamos fazer o seguinte. São 5 lugares, não é isso? Vamos colocar aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. São 5 lugares. Iremos começar primeiro sempre com as restrições, certo? Quais são as restrições? As restrições que tem aqui é que nem o habilitado e nem o alcoolizado dirija o carro. Ou seja, nós temos 5 jovens, cada um para sentar em uma posição aqui dos tracinhos, certo? De modo que nem o não habilitado e nem o não alcoolizado dirija o carro, porque não podem. Os outros 3 podem. O que significa que, vamos dizer que nesse primeiro tracinho aqui, ó, seja o lugar do volante, seja aquele lugar em que a pessoa pode dirigir. Quantas opções eu tenho? Dos 5 que saíram para a festa, dos 5 jovens, quantos deles podem dirigir o carro? 3. Não é isso? Porque 2 não podem. Um não tem habilitação, não é habilitado, e o outro está alcoolizado. Então os 2 não podem dirigir o carro. Então, para dirigir o carro, eu tenho 3 opções. Certo? Então, se observarmos, essa é a nossa única restrição que temos. Para 2 das 5 pessoas não poder dirigir o carro. Então, no caso, para a posição aqui do motorista, temos 3 opções, certo? Para a opção do lado do motorista, quantos eu posso colocar ali? Se já utilizamos uma pessoa aqui, sobrou quantas pessoas das 5 para sentar próximo ao motorista? 4. Não é isso? Não temos nenhuma restrição para alguém que sente ao lado do motorista. A única restrição que temos é para alguém que não tenha habilitação. Então, aqui ao lado do motorista, no próximo tracinho, pode ser aquela pessoa não habilitada, pode ser o não alcoolizado, ou pode ser uma das outras 2 pessoas que sobraram com habilitação, já que a primeira com habilitação está dirigindo. A primeira com habilitação está dirigindo, sobrou o quê? 2 pessoas com habilitação e um não habilitado e o outro alcoolizado, para sentar próximo ao motorista, que é o próximo tracinho. Ou seja, 4 opções. Sobrou o quê? Os 3 lugares atrás do motorista, não é isso? Ou seja, nos bancos de trás. 2 pessoas já sentaram na frente. As pessoas que sentaram na frente, não tem como elas sentarem mais atrás. Ou seja, se 2 pessoas sentaram à frente, no próximo banco de trás, temos quantas opções de pessoas para sentarem? 3. Temos 3 opções para sentar atrás. Se 2 já sentaram na frente, sobrou 3 pessoas para sentar atrás. Aí vai o que? 3 pessoas já sentaram. Sobraram quantas pessoas para sentar? 2. Sobrou um lugar e apenas uma pessoa para sentar, já que as outras 4 pessoas já sentaram. Então, pronto. A pergunta é de quantas maneiras diferentes podemos distribuir os jovens. Significa que agora é só multiplicar. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 2, 72. E 72 vezes 1, o mesmo, 72. Certo? Espero que vocês tenham gostado
dos problemas que eu passei aí para vocês, dos exemplos. Vejam que foram todos diferentes. Não utilizava apenas vestimentos, letras, senhas. São várias opções que temos para nós trabalharmos o conteúdo, certo? Vamos ficar por aqui. Logo mais eu passo o exercício para vocês responderem e a gente damos uma olhada e corrigimos, certo? Vamos ficando por aqui então. Até logo.